Olá a todos, estamos de volta para mais uma videoaula para os alunos da disciplina de História do Rio de Janeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, fechando o ciclo da História do Rio de Janeiro durante o período colonial. Hoje nós vamos tratar do texto Tabernas e Botequins Cotidianos e Sociabilidades no Rio de Janeiro, de 1808 a 1821, da professora Leila Mezan Algrande. Sejam todos bem-vindos. A apresentar esse texto, que é de uma leitura muito agradável, uma leitura muito boa, muito informativa, sobre esse Rio de Janeiro que se transforma com a chegada da família real portuguesa, nós separamos as partes que envolvem o texto nesse contexto, no contexto da sociabilidade de cada dia das pessoas comuns e das pessoas da elite. Então o texto é dividido em introdução, que nós vamos começar apresentando o que se discute no texto. Eu falo nós, mas na verdade é a professora Leila Mezan, que o que se discute no texto. Logo a seguir, ela fala dos espaços de venda e consumo de bebidas na cidade, com um levantamento estatístico muito primoroso, muito fácil de se entender. E a seguir ela fala do controle e fiscalização dos espaços de sociabilidade popular, onde as pessoas comuns, quais os locais, quais os espaços, o que acontecia de uma forma assim sucinta, sintética. É bem verdade que não se pode ser amplo demais nessa questão, o que acontecia nesses espaços de sociabilidade. Logo a seguir, ela fala do consumo de bebidas importadas, e aí ela trata da questão da elite, onde eram esses espaços, se existiam esses espaços de sociabilidade da elite no Rio de Janeiro, durante essa estadia da corte. E ela faz então as suas considerações finais, concluindo de forma bem sucinta, bem resumida, a compreensão dela, que nos interessa muito para nós entendermos também esse Rio de Janeiro que vai mergulhar aí na nossa próxima etapa, nos próximos estudos, no processo do nosso império, esse Rio de Janeiro imperial. A introdução do seu texto, a professora Leila Mezan fundamenta aquilo que ela vai chamar de bebida alcoólica a partir de uma pesquisa de um escritor espanhol, Luís Benito Garcia Álvares, sobre esse contexto das bebidas, sobre o que seria, qual é o significado da bebida alcoólica. Um livro, Beber e Saber, editado em Madrid em 2005, onde ele discute essa ideia, a ideia de que a bebida não é uma necessidade biológica, ela é uma necessidade psicológica, é uma necessidade do prazer, da satisfação. E que ela então tem um papel social, ela pode não ter um papel de sobrevivência, um papel biológico, mas ela tem um papel social. Tanto que surgem os lugares de consumo, os espaços de reunião com profunda significação social, que é o que ela quer discutir no texto, e esses espaços aparecem com grande influência, geralmente nas sociedades em que há problemas, diferenças sociais marcantes, e elas então aparecem. Ao ler o livro dela e preparando aqui essa aula para vocês, eu então busquei espaços, mostrar imagens que mostram que não era só no Rio de Janeiro. Nós temos aí no slide o mais antigo quiosque de Copacabana. Eu não encontrei, vou ser sincero com vocês, não encontrei quiosques. Esses quiosques são locais de reunião de pessoas, ou indo para casa ou vindo para o trabalho. Eles tomam um café da manhã, eles compram um cigarro, e à noite eles tomam bebida, eles batem papo, eles param aí
E esses quiosques se tornaram uma tradição no Rio de Janeiro a partir de 1850, mais ou menos, eles surgem aqui no Rio de Janeiro e se espalham por todo o Brasil. E no caso desses quiosques, eles vão ficar até logo após a reforma do Pereira Passos, porque o Pereira Passos ele tem uma guerra muito grande contra esses quiosques, ele quer acabar com esses quiosques, ele acha que esses quiosques não trazem uma boa aparência para a cidade que ele está reformando. Então eu fui atrás das imagens que eu pude encontrar mais antigas. Eu encontrei o mais antigo de Copacabana. Reparem na imagem de Copacabana como era a cidade, né? Isso aí essa imagem é do início do século XX, 1904 ou 5, se não me falha a memória, e Copacabana já tem um espaço, já tem um quiosque meio que isolado, mas tem. Vemos também outro quiosque em São Paulo, e aí já um pouquinho mais tarde, já é 1911, essa imagem é 1911, e vemos um quiosque em Lisboa, muito interessante, que caracteriza e identifica para nós a importação desse modelo, né, da nossa metrópole. Que em 1850 já não é mais nossa metrópole, mas daqui do país que nos colonizou. Então essas três imagens são emblemáticas no sentido de mostrar as pessoas simples, as pessoas comuns nesses espaços, que são os lugares de consumo, um exemplo, né, é apenas um exemplo, dos lugares de consumo onde as pessoas simples, né, as pessoas comuns, se reuniam, e que ela vai falar no texto, inclusive, que escravos e libertos vão se reunir nesses lugares, nesses espaços com significação social. O texto então começa discutindo esses espaços de venda e consumo de bebidas na cidade. A pesquisa dela consegue identificar, através do plano de criação dos oficiais da polícia, da corte e das suas rendas. Quando a família real chega aqui no Brasil, ele começa uma estruturação. Aqui é importante para nós entendermos o quanto, em que medida o Rio de Janeiro é transformado com a presença da família real portuguesa. Nós não vamos mais tocar nesse assunto, até porque já falamos em 3 momentos, mas é importante que tem mais um aspecto. Além desses 3 que nós discutimos, tem vários aspectos que mostram para a gente a grande transformação com a presença da família real portuguesa. Então, quando ela chega, ela quer criar os oficiais da polícia, da corte e de suas rendas. Ou seja, ela quer criar um corpo policial de fiscalização e de arrecadação. Essa é a função desses oficiais da polícia. Porque a fiscalização é feita até então de uma forma muito incipiente, e agora a corte aqui vai dar o tom, né, de uma administração mais segura, mais severa. E aí essa instituição, oficiais da polícia, da corte e das suas rendas, é que vai ser responsável por fiscalizar o comércio, por fiscalizar os hotéis, os restaurantes. Então, a primeira coisa que se faz em 1808 é criar uma estatística. Esse órgão cria uma estatística sobre esses locais de bebida. Até porque uma das ideias da transformação do Rio em uma metrópole europeia, que ela ganhe uma outra consistência, ou um outro comportamento. E aí ela faz uma comparação com o aumento que vai existir no número desses locais, desses espaços de venda e consumo em 1821. Nessa mesma estatística, ela consegue qualificar, identificar o que é o que, né? O que faz o que, qual o comércio, qual bar vende o que, qual instituição comercial tem qual atividade. E aí aparece para nós
ela identifica para nós as primeiras nomenclaturas desses lugares. Nós vamos ver que existem botequins, tabernas, casa de pasto. Casa de pasto é lugares em que as pessoas almoçam muito rapidamente e vão embora. Casa de pasto e albergue. As pessoas comem e dormem. Então nós já temos aí uma panorâmica dos lugares onde as pessoas se reúnem. É isso que ela mostra para a gente no texto. E aí também aparece, nesse momento, né, que ela identifica os espaços de consumo de bebidas na cidade, aparece a localização, as áreas de localização. São locais de venda de comidas e bebidas. Tem lugares que vende comida, tem lugares que vende bebida. Tem lugar que vende comida e bebida. Tem lugar que só bebida. Então é isso que ela consegue, através dessa estatística, identificar. Qual é o interesse da intendência, que é um dos órgãos desses oficiais da polícia que fiscalizam, qual é o interesse deles na identificação e montar essa estatística? Por que eles têm esse interesse? Bom, primeiro porque eles querem organizar a arrecadação. O Rio de Janeiro não pode ser mais aquela cidade colonial, desorganizada, um paga, outro não paga, o outro sonega, né, outro suborna. Não, então eles vão organizar a arrecadação e fiscalizar os frequentadores. A ideia de que o Rio precisa se tornar uma metrópole europeia, com áreas de metrópole europeia, é muito forte com a chegada da corte ao Rio de Janeiro. E aí também nós vamos ver que ela vai perceber nessas áreas de socialização, que ela vai perceber que são locais de reunião de indivíduos das classes mais baixas, os escravos e os libertos. Esses locais não são locais que serão frequentados pela elite. Esses locais precisam ser fiscalizados e policiados. São locais em que as pessoas comuns, que têm de ser subordinadas, que têm de ser enquadradas, estão presentes. Então é necessário que haja uma fiscalização firme, uma fiscalização constante para submeter, né, essa gente comum. Bom, por que exercer o controle de fiscalização do espaço de sociabilidade popular? Nesse momento do texto, a gente deveria perguntar, e começam alguns esclarecimentos que nós temos que conjecturar, que fazer analogias sobre o comportamento das pessoas, sobre a forma de administrar o Brasil que a corte traz quando está aqui. Bom, nós vamos ver que o objetivo de fiscalização social, e essa é uma circunstância que vai estar intimamente ligada à questão da escravidão, porque sempre erradamente pensamos que o movimento abolicionista está restrito às coisas que acontecem em 1888. Que o movimento abolicionista é só aquele contexto de questionamento do império. Mas os escravizados já vêm, me perdoe, os escravizados já vêm questionando, já vêm se manifestando há muito tempo. A nossa historiografia atual mostra que já vem o questionamento da escravidão. É antigo, é bem anterior. No século XVI, XVII já aparecem esses questionamentos. E uma das formas de se questionar se questionar um modelo escravocrata, é subverter a ordem. Não deixar que a ordem, aquele modelo ordenado, prevaleça. E então, entendem as autoridades que o perigo, né, do ajuntamento do que eles chamam de ociosos. E aí eu queria fazer aqui uma observação. Não dá, claro, no nosso espaço aqui para a gente discutir o conceito de ocioso, mas eu recomendaria
que vocês dessem uma olhada na introdução e no prefácio do livro Trabalho Lar e Botequim, que fala dessa questão da ociosidade. Sidney Chalub, o autor desse livro, discute lá o conceito de ocioso, ok? Então dá uma paquerada lá que vocês vão ter uma ideia melhor. Ele tem mais 2 livros também que estão nesse mesmo contexto que nós estamos falando aqui, que é A Força da Escravidão e Cidade Febril. Esses dois livros, a pesquisa do Chalub gira sempre em torno desse contexto aí, da salubridade, da insubordinação dos escravos, né, dominados. Então eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha lá, que vai ajudar bastante vocês na compreensão desse contexto que nós estamos falando. E na imagem, no imaginário, na forma de entender, de quem administra a cidade e até da população de modo geral da cidade, a taberna principalmente e os taberneiros, os comerciantes que são donos desses estabelecimentos, representam uma desordem, que é o que a gente acabou de falar, é o questionamento. Ali é um espaço onde você questiona, onde você desorganiza essa sociedade repressora. E aí vai entrar a questão do consumo da bebida alcoólica, que é o momento de prazer que você não tem em outros espaços dessa sociedade. Então, para a polícia, a preocupação maior eram principalmente os ajuntamentos de negros libertos, negros escravizados, porque estes, como são reprimidos, como são os desfavorecidos na sociedade, esses são os questionadores. Precisamos entender aqui a mensagem de que o escravo não é submisso, o escravo não é passivo, né? Os trabalhadores que são explorados já estão aí nesse início do século XIX questionando a sua posição social, já estão nos seus espaços de sociabilidade, já estão apresentando uma forma de desordenar essa lei imposta, essa organização imposta, porque eles também querem o seu espaço. E é claro que beber, como tem uma colocação no slide que eu retirei do texto, beber era apenas uma parte de uma sociabilidade mais ampla. Existem outros contextos de reuniões religiosas, de religiões de matriz africanas, de religiões de danças e outras áreas. Mas esse espaço da bebida é apenas uma parte. E uma parte importante nós estamos vendo na leitura muito agradável desses textos. Qual é o objetivo de se controlar, se fiscalizar essa região? O professor Luiz Edmundo tem uma afirmação que a professora Leila trata aí nesse texto, diz assim: a taberna é o sorriso da plebe, o alívio da corja. Então, aqui tem um duplo significado. Tem que se fiscalizar, e porque essa é uma região. A existência desse espaço tem como objetivo, afirma a professora Leila para nós, a alegria, né, a válvula de escape, o local de habitação onde ele não está submetido à regra que essa sociedade que se quer fazer europeia impõe para ele. E a fiscalização se dá pelo fato, o objetivo da fiscalização se dá pelo fato de que um escravo parado, no imaginário dessa administração da corte, um escravo parado à porta da taberna já transforma ele em suspeito. Ele já é um suspeito. Cadê o dono desse escravo? Por que ele não foi, por que não voltou para o seu senhor? Por que ele não está recluso
nesse momento. Então, essas são questões que envolvem esse controle e fiscalização. Que nós não devemos imaginar que sociabilidade, espaços de sociabilidade não eram restritos às classes mais baixas. Nós vamos ver que temos cafés, nós vamos ver que temos teatros, nós vamos ver que temos áreas de convivência, né, das elites, que não eram aquelas áreas das pessoas comuns, das pessoas simples. E aí os espaços de sociabilidade, nós vamos ver que tem a elite, também tem os trabalhadores, a expressão classe média não se encaixa bem aí, mas os trabalhadores livres, os europeus que circulam por aqui. Então nós vamos ver que as casas de pasto são uma dessas áreas. E nós temos, ela apresenta para nós, inclusive, o depoimento de um viajante prussiano que esteve aqui, chamado Theodor von Letour, que ele afirmou o seguinte nos seus registros, no seu diário, que restaurantes portugueses diferentes dos franceses que são caros. Isso é o que ele identifica, que ele escreve como casa de pasto. E que a gente deve levar em consideração que ele é um contemporâneo do fato. É o que ele está vendo. Então, esse registro desse prussiano merece uma análise, um respeito quanto à sua função histórica. A Gazeta do Rio de Janeiro de 1810 traz o anúncio da inauguração da reforma, da reinauguração de uma casa de pasto, onde ele diz assim, a inauguração de uma decente casa de bebidas, bilhar e hospedaria. Reparem, bilhar e hospedaria. Quantas funções essa casa de pasto está agrupando, está congregando. E aqui não são espaços para escravos, não são espaços para, entre aspas, a corja, né? A corja marginalizada socialmente. Aqui são europeus que circulam, que estão viajando, são homens solteiros, né? Não são espaços espaços para mulheres, né? Porque essa sociedade é muito machista, acha que a mulher não deve frequentar esses espaços, tá? Então, nós vamos perceber, é uma discussão que ela inclusive mostra no texto, que há, durante esse período, a partir de mudanças, de transformações, como essa que acontece nessa casa de pasto, que são restaurantes portugueses. Aqui no texto eu não consegui identificar se ele se refere à culinária portuguesa, se ele se refere à propriedade portuguesa, mas ele diz que são restaurantes portugueses, que são diferentes dos franceses, que são muito caros. E aí, aqui tem uma outra identificação. Ser caro significa que só a elite pode frequentar, né? Não seria qualquer um que frequentaria esse restaurante. E aí eu trouxe para vocês duas imagens do mesmo lugar, mesma área, a mesma rua, no centro do Rio de Janeiro, que é a Rua do Ouvidor, no início do século XIX, uma pintura, eu honestamente não consegui identificar de quem, essa imagem eu retirei da internet, do Google, e uma outra imagem que já é uma foto no finalzinho do século XIX, da Rua do Ouvidor. São ângulos diferentes, mas nós percebemos a grande transformação que essa área sofreu, e na imagem do final do século XIX, nós percebemos que essa área é uma área da elite, que as charretes que circulam por aí não são modos de locomoção das pessoas comuns, das pessoas pobres. Há essa transformação, então podemos identificar
que esses espaços de sociabilidade influenciam na transformação do centro do Rio de Janeiro. Essas áreas, elas são áreas de mudança, que promovem áreas de mudança que é consequente da necessidade desses espaços de sociabilidade que nós temos aí nessas imagens. Concluindo, a professora Leila Mezan parte para a parte final do seu texto, onde tem as suas considerações finais. E ela então conclui que para os homens pobres a rua era o espaço de sociabilidade, trabalho, encontros, distrações e morte, porque eram espaços perigosos, né? E aqui nós temos um conceito, um fundamento que nós conhecemos bem com a pesquisa da professora Conceição Franco, que é a morte como uma circunstância de sociabilidade, um envolvimento, uma situação, melhor dizendo, em que a sociedade é característica da sociedade, é um espaço de identificação da nossa história. Né? Esse estudo da professora Conceição mostra pra gente, se choca, vai aí de encontro com essa ideia, né, dos espaços de sociabilidade. As tabernas e botequins eram um prolongamento das ruas, dessas áreas de sociabilidade. Só que lá nessas tabernas e botequins nós temos o consumo da bebida alcoólica, né? Digamos assim, a busca da alegria, de um sentimento de liberdade. É provável, ela conclui também, que houvesse uma hierarquia entre os estabelecimentos. Nós temos cafés, vendas e botequins para as camadas mais baixas. Para a elite, eles comem em casa e desfrutam de locais de divertimento privado. E aí eu trago duas imagens para vocês, que é do Café Concerto, de 1862. A imagem já mostra para gente que é uma área elitizada, é no passeio público, né, no Rio de Janeiro. Ali, eu não sei como identificar isso para vocês, a gente que conhece fica meio assim perdido para identificar, mas vocês podem buscar na internet o passeio público no Rio de Janeiro, e nós temos a tendinha Águia de Ouro. Eu acho que muitos de vocês não conhecem bem essa expressão tendinha. Era como se fosse uma mercearia que tinha de tudo, né? E era também um local de bebida. Essa tendinha Águia de Ouro, essa imagem de 1910, em Vila Isabel, e nós vemos que é uma área de sociabilidade, né? Dessa sociabilidade que nós estamos falando aqui. Bom, nós estamos encerrando aqui, e encerrando inclusive nossa análise durante esse período da presidência da Corte no Brasil. Nas próximas aulas nós vamos passar para o Rio de Janeiro durante o período do Império, e aí vamos começar a caminhar para a nossa parte final da análise do Rio de Janeiro. Eu espero que todos tenham gostado, tenha sido esclarecedora essa aula, essas informações tenham ajudado a todos vocês, e aguardo vocês numa próxima aula.